O programa Amigo Pecuarista está de volta e hoje nós vamos conversar com o deputado Roberto Brito, do PP da Bahia, um representante de Jequié, um grande parlamentar que defende e com muita força, com muita vontade, o agronegócio brasileiro. É um pecuarista que a gente recebe aqui. Deputado, é um prazer muito grande recebê-lo aqui na Champion. O prazer é todo meu, eu fico extremamente feliz em poder visitar aqui as instalações da Champion. Eu que sou cliente da Champion já há algum tempo e fico feliz de ter a oportunidade de estarmos aqui ao vivo e a cores visitando essas instalações maravilhosas. Vamos falar um pouquinho então. Primeiro então, o senhor disse que o senhor é cliente da Champion, o senhor usa o que lá? Vermissal, Difly S3? Eu uso o Difly para mosca de chifre, uso também o Difly S3 e uso o Vermissal. Eu uso todos esses três produtos. Como é que tem sido lá o resultado? O senhor tem observado um resultado positivo? Um resultado altamente positivo. Eu fiz um trabalho de experiência durante muito tempo e realmente é notória a melhoria do rebanho. Você consegue visualizar a olho nu a evolução do rebanho. O senhor já tem um contato com o diflubenzuron há muito tempo. O senhor conhece, a gente estava falando ainda há pouco, né, sobre o diflubenzuron, principalmente na saúde pública, que é largamente utilizado, e também agora aí no Difly S3. Sem dúvida, o diflubenzuron para mim foi uma surpresa assim, extremamente agradável, até porque o diflubenzuron, como você disse, ele é usado para mosca de chifre e nós fizemos assim um trabalho até um pouco experimental, mas já sabendo primeiro que não tem agressão ao humano, né? Acho que isso é um ponto altamente positivo, até porque ele é um produto que pode ser usado para esse pernilongo normal. E agora, com esse problema hoje que nós temos na Bahia e lá na minha região também, não é diferente do Brasil, nós temos a incidência muito grande do mosquito transmissor, da chikungunya, da dengue, da zika. Né? E isso, evidentemente, é uma preocupação de saúde pública. É claro. Né? E nós fizemos um ensaio preliminar com um resultado altamente positivo. Assim, o senhor levou o nosso diflubenzuron mesmo para a saúde pública lá? Levamos o diflubenzuron e utilizamos em um determinado local para sentir como era. E o resultado foi fantástico. Nós conseguimos debelar totalmente, não é? Não somente o pernilongo comum, que é o Culex, mas também o Aedes. O Aedes é bastante sensível ao diflubenzuron e eu fiquei até a me perguntar por que hoje já não se usa em larga escala o diflubenzuron como no combate do Aedes, já que o Aedes é esse problema todo. Existem outros produtos, mas eu senti assim uma ação muito forte, muito boa do diflubenzuron no Aedes aegypti. Ele, inclusive, é indicado pela Organização Mundial da Saúde para utilização até no sistema de tratamento de água potável das famílias, né, sem risco nenhum para a população. É o princípio ativo, embora não seja novo, é o princípio ativo da moda aí, sem dúvida nenhuma, nesse problemão. Mas, deputado, vamos falar um pouquinho de gado, né? Como é que está o gado do senhor lá? O senhor trabalha com Nelore, né? Eu trabalho com Nelore. Eu já trabalhei nas 3 etapas, eu tinha um sonho de fazer as 3 etapas, de cria, recria e engorda, mas lá na minha região, com esse El Niño aí, ficou muito escassa, as chuvas ficaram escassas e eu terminei mudando minha opção e hoje eu trabalho basicamente com cria, apenas faço a cria de bezerros. E isso, a produção de bezerros, e isso, de certa forma, tem nos dado assim uma tranquilidade muito grande com o uso
principalmente do Difly S3, né? Porque aí a gente não tem mais esse problema de ficar com aquela bomba e o cara costa o manual, pulverizando, enfim, é a evolução dos tempos, e o diflubenzuron no princípio ativo, com o princípio ativo do Difly S3. Então, pelo menos os estudos que nós fizemos com parasitológico de fezes, e eu de formação sou médico, então eu sei a importância de periodicamente nós estarmos estudando essas fezes para ver a incidência com o uso dele. Realmente é fantástico, não tivemos nenhum problema, praticamente negativo os exames subsequentes que fizemos ao uso. Estou assim extremamente satisfeito com o uso do Difly S3. Eu achei interessante o índice de prenhez lá na casa do senhor, né? A média do Brasil, segundo a Embrapa, é de 65%. O senhor está bem acima dessa média. Eu estou com a meta agora para ser alcançada de 80%. Mas isso é um trabalho realmente intenso e não é muito fácil de a gente conseguir chegar a 80%. Eu estou dizendo que eu estou numa meta, eu estou alcançando, praticamente já estou próximo. E como meta eu quero chegar a 80%, 85%. Acho que isso aí seria... É quando o uso, quer dizer, quando você consegue, você que vende e cria, você que produz bezerro, então, com esse nível aí você consegue ter uma fazenda, uma propriedade autossuficiente, mais ou menos nesse nível. Agora vamos dar a receita do senhor, né, para o Brasil. O que o senhor está fazendo? Além, o senhor já disse, usa o Difly S3, usa vermissal, mas não é só isso, né? Tem mais coisas. O que é descarte de vacas, reforma de pastagem? Isso vai, primeiro, a partir da alimentação, né? Acho que a base de tudo é a alimentação. Se você tem um animal com um bom score, né? Então você terá o score de 5, 6, acho que seria o ideal. Entendeu? Porque ela está também muito gorda, não, 8, 9 já está. Mas um score de 6 já é razoável. A partir dos 300 quilos, mais ou menos. Ali. A partir dos 300 quilos. Então, o score 6 ele já dá mais ou menos uma condição de corpórea para o animal, que ele possa ciclar, para ele poder ter os seus índices os índices hormonais satisfatórios. Então, a partir daí você tem. Aí você tendo essa boa alimentação, não faltando no período certo. Então eu já faço também um período onde nos três meses, logo 3 meses, depois da apartação do bezerro, normalmente eu parto com 7 meses, esse tem sido o ideal para a gente. Então, 60, 90 dias antes, a gente já começa a dar uma alimentação às vacas para que ela possa parir numa situação um pouco melhor. Né? E aí, você conseguindo que ela volte o cio aí com 60 dias, 60, no máximo 90 dias, ela já esteja prenhe. Então, fatalmente, um bezerro por ano, esse é o ideal. A vaca é obrigada a dar slabshore. Não. O senhor não tem receio de descartar a vaca, então, não? Eu não tenho, não, mas o meu vaqueiro é complicado. Ele tem uns amores, assim, com determinados animais. E que ele, olha a estampa dessa vaca, como é que pode uma vaca desse tamanho, uma vaca grande, uma vaca bonita, coruda, não sei como, cheia de virtudes. Sim, mas ela não está dando o bezerro no ano, ela está passando, ela não se, esse ano, agora essa estação não conseguiu enxertar, enfim, eu preciso dela produzindo, isso aí. Afinal de contas o senhor vende bezerro, né? Vende bezerro. Então tem algumas dificuldades, mas nós estamos na fase de implantação, de evolução, de implementação de novas técnicas e que eu acredito dê resultado. Eu ainda não estou fazendo IATF, já fiz muito tempo inseminação, mas depois abandonei e faço a monta a campo mesmo. Tendo
bons touros, não teremos problema, não. E hoje nós temos uma genética de touros aí muito boa, disponível, né? Disponível, com touros com crias que podem lhe dar um animal mais precoce, que aos 2 anos, 2 anos e alguma coisa, ela já esteja cheia, a fêmea já esteja cheia, então isso facilita mais. É claro. E os índices estão aí, né? Se Deus quiser, rapidamente, chegando a 80% de... Se chegar, aí acho que é um bom índice. A campo, um bom índice. Mas nós vamos superar, né? Se Deus quiser. A meta, o ideal é que fosse 100, né? Quanto melhor, quanto mais melhor, né? Quanto mais melhor, claro. É verdade. Deputado, vamos falar um pouquinho agora de Brasília. Como é que está Brasília para o agronegócio brasileiro? Eu tenho certeza que essa é uma das... O senhor, por ser deputado, deve ter preocupação de toda a ordem, né? Mas tem o agronegócio também. Eu tenho uma preocupação na área médica, que eu de formação sou médico, mas tenho também no agronegócio. Eu acho que o Brasil precisa evoluir ainda mais. Entendeu? Já melhorou alguma coisa, houve uma melhora, mas nós precisamos de políticas públicas voltadas ao agronegócio. Não se pode conceber onde é um dos maiores responsáveis, né, juntamente com a parte agrícola, a pecuária, ela tem um volume muito grande e influencia bastante no PIB brasileiro. Então, é preciso que haja alguns estímulos do governo federal, de políticas públicas voltadas à agropecuária, para que nós tenhamos um país que seja totalmente autossuficiente em suas necessidades essenciais, mas através, volto a insistir, dessas políticas públicas voltadas ao agronegócio. Agora a gente percebe que não há ingerência política no agronegócio, o que eu vejo até do ponto de vista, pelo menos do meu modesto ponto de vista, isso é positivo, mas as políticas públicas são realmente importantes, né? E é aí que tem agido a bancada ruralista na Câmara, né? Sem dúvida que sim, porque as pessoas às vezes as pessoas falam até de forma pejorativa até, mas quando chega lá na ponta você consegue ver muito isso e as pessoas tentando ver, quando se fala a bancada ruralista, a bancada disso, a bancada daquilo. Dá a impressão que é corporativismo. Existe, mas não é, são aqueles, se você produz, se você tem condições de implementar um determinado setor, então por que você não vai, sabendo que vai ter retorno para o Brasil? Né? Então eu vejo isso como uma forma assim, muito positiva às bancadas, porque lutam exatamente pelos seus segmentos. E a bancada ruralista não é única, tem a bancada ruralista, tem a bancada da saúde, da educação, tudo tem. E não fosse a bancada ruralista, talvez a gente não fosse tão protegido no agronegócio como somos, sim, né? Sem dúvida. E aquilo que o senhor falou, nós somos responsáveis, o agronegócio brasileiro é responsável pela maior parte da balança comercial brasileira hoje. Isso. Então, quem gera riqueza, quem está mantendo o Brasil bem em nível mundial. Não é? Você pode olhar aí as referências, praticamente a agricultura junto com a pecuária que tem mantido, pelo menos tem evitado que a gente caia tanto em nossos índices, nossos números econômicos. Como é que o senhor viu essa abertura do mercado americano para a carne in natura brasileira? Eu achei altamente positivo. Acho que o mercado americano, com o mercado chinês, agora nós tivemos o presidente fazendo essa visita à China e eu tenho certeza absoluta que o mercado americano, o mercado chinês, o mercado asiático de uma maneira geral, ele é um bom mercado, a população é muito grande e as pessoas se alimentam muito, tem como padrão a carne. Então eu acho que foi muito positivo, está sendo positivo e eu acredito nisso. Eu acho que o Brasil tem, todos nós sabemos, né, é um país continental, tem uma população realmente grande, mas nós precisamos abrir mercados externos. Eu acho que a nossa grande sacada é nós trabalharmos nas políticas para a abertura de novos mercados. Eu acho que isso favorece a todos na cadeia
produtiva da agropecuária. E isso obrigatoriamente vai forçar o Brasil a produzir mais. Sim, nós temos capacidade. Sim. Eu vi um dado recente que 80% das pastagens do Brasil tem algum tipo de degradação. Quer dizer, consertando esses 80%, talvez tenha melhorado, tomara que sim, a gente pode aumentar mais. Mas esse é um detalhe. Mas o Brasil pode efetivamente aumentar como 10, 20, 30% a sua produção? Pode, principalmente é preciso que leve, isso é uma coisa que eu tenho dito constantemente na Câmara, que a gente venha levar novas tecnologias na ponta. Entendeu? É preciso que nós venhamos a trazer todos, desde o pequenininho, o agricultor, o pecuarista pequeno, até os maiores. É preciso que haja exatamente novas tecnologias, novas ações de implementação. Por exemplo, eu tenho visto alguns municípios onde as próprias prefeituras, elas começam a levar uma genética melhor. Então ela tem um touro, e esse touro ele leva e tem um centro de inseminação. Então são pequenos que estão ali. Então ele pega, quando a vaca vai no cio, ele vem cá, avisa a prefeitura vai lá com todo o sistema, faz a inseminação artificial, e ali ele já vai melhorando a qualidade do rebanho leiteiro, que eu acho que nós precisamos muito da implementação, da ajuda, porque vem muito do pequeno essas ações. Nós precisamos implementar nos pequenos para que eles possam, a partir daí, se desenvolver cada vez melhor. Crescer. Então, se nós tivermos rebanhos com alto potencial genético e capacidade produtiva grande, então, por certo, nós teremos um país que vem de baixo para cima. Eu tenho esse conceito. E o senhor tem notado que essas ações têm acontecido? Sim, eu tenho notado, sim, que são ações positivas. Ainda está muito, assim, isoladas. Mas é o começo. Eu acho que ninguém começa uma casa do pronto. Tijolo por tijolo, nós vamos conseguindo. Eu tenho muita esperança no Brasil, acredito muito na agropecuária e eu tenho certeza absoluta de que nós haveremos de crescer muito mais e ultrapassar todos os nossos índices. Um agricultor e pecuarista é ministro da Agricultura hoje. O senhor vê o nome de Blairo Maggi como também um aglutinador? Eu vejo, coincidentemente, o Blairo é do meu partido, é do Partido Progressista, e eu vejo de uma forma positiva, até porque ele passa todos os problemas, ele conhece, ele vivencia no dia a dia, ele sabe, talvez, não sei se ele conhece tanto a ponta, lá embaixo, o pequenininho, que é esse que precisa da presença do Estado. Então é preciso que o ministro também visite lá a ponta e veja, não somente o pessoal da soja, o produtor das grandes fazendas, mas vamos pegar a ponta e visitar uma fazendazinha lá, um pequeno produtor, e ver que tipo de política pública nós podemos implementar para ajudar, porque a pecuária é um todo, a pecuária não é somente aqui, o Brasil Central, é tudo, é o Nordeste. Vamos ver a implementação, por exemplo, de fazenda de palma, por exemplo, na região do semiárido, quer seja do Nordeste como um todo, não somente a Bahia, mas todo o Nordeste. Então, implementar políticas públicas. O governo da Bahia mesmo fez uma fábrica de palmas, entendeu? Então, ela produz ali e distribui aos agricultores, e aquilo é comida na época seca. Quanto do rebanho brasileiro nordestino foi dizimado agora com a força do El Niño aí, que as chuvas tornaram-se tão escassas. Então isso, de certa forma, ajuda. Gado é comida, se não tem comida, a gente vê aquelas cenas ali do Nordeste, de animal morrendo por falta de alimentação, o agricultor comprando mandacaru, cortando, isso dói, né? Dói. E mesmo a palma, né? Pois é, se você tem a palma, mas isso eu insisto muito nas políticas públicas voltadas a essas ações, é exatamente com esse objetivo. Então, se o governo da Bahia, por exemplo, que é o meu estado, ele já fez uma implementação de uma fábrica de palmas, onde ele possa produzir, estimular, então, por certo, e a palma dá a seca, quanto mais seco, melhor para a palma. Então, poxa, você vai ter ali um mínimo necessário.
para alimentar o seu rebanho caprino, o seu rebanho bovino, enfim, eu acho que é importante. Como é que está a transposição do São Francisco, deputado? Foi um dos grandes projetos desse país. É um dos grandes projetos. Eu já tive a oportunidade de visitar. Aliás, quando começou esse projeto, foi quando eu cheguei em 97 aí no Congresso Nacional, e lá nós temos um grande expediente, onde eu fiz um estudo geral desse projeto, na nascente dele. Ele não tinha nem se implementado na prática, ele era somente um projeto, era apenas um papel. E estudei muito sobre ele, e agora, recentemente, eu tive a oportunidade de fazer visita de alguns trechos, e realmente é fantástico, né? Nós tivemos aí o ministro Ock, que foi o ministro que deu uma colaboração muito grande. Nós tivemos o nosso ministro Josélio Moura, quando esteve lá à frente do Ministério da Integração, também de sua parcela de colaboração. Hoje nós temos o Helder aí, que está fazendo um trabalho bom. Então é isso, eu acho que nós precisamos, o São Francisco é a redenção daquela região. Porque não somente pelos seus canais, mas também pelos grandes lagos que ele forma no percurso. Ele tem essa ação de levar mais, fica muito árido o Nordeste, o semiárido fica muito seco. Então, se você forma grandes lagos, se você tem a oportunidade de mostrar de que o Nordeste tem condições, eu vejo de uma forma muito positiva essa transposição do São Francisco. Depois não é aquilo que muita gente pensa, que é tirar o São Francisco do seu leito normal e botar para lá. Ele, na época seca, o que se tira dele é muito menos em relação ao que ele entrega ao mar. Muito pouco em relação do que ele entrega de água ao mar. Então, isso prova que é um projeto altamente saudável, é um projeto que vai beneficiar, porque só quem morou na Caatinga, e eu que vim da Caatinga, eu que vim exatamente do Nordeste, sei o que é você precisar de água para tomar banho e não ter, precisar de beber, até de beber, né, que é a parte principal, fora a higiene, é beber água. E no Nordeste tem regiões que não se bebe água, velho. Você compra aquela água, você vê água de poço, que animal toma banho dentro. Não tem... Totalmente insalubre. Totalmente. Mas isso, graças a Deus, está diminuindo cada vez mais. Eu confio muito nas nossas autoridades públicas e tenho sentido que nós haveremos, sim, de ter o Nordeste aí fazendo parte do resto do país. Bacana. Deputado, eu quero agradecer a presença do senhor aqui no nosso programa Amigo Pecuarista. Agradecer também pelo depoimento acerca do Difly S3, do vermissal. A gente costuma dizer, e é slogan da Champion, quem usa, recomenda. Então o senhor usa e recomenda. E eu, veja, o engraçado, rapaz, faz parte do meu depoimento, é que as pessoas na minha região, então, começaram a ver que o meu gado não tinha mosca de chifre, começava a ver que o vaqueiro não tinha mais aquela bomba costo manual para pulverizar esses animais, e aí conversa, eles mesmos entre si, eles conversam e começam a falar: rapaz, você usa o quê? Eu disse: não, eu uso tal produto, assim, não, eu uso S3 e tal. Então, a relação custo-benefício é maravilhosa, então você acaba aquela história de ficar dando injeção no gado e prendendo o gado, aí você tem um gado que está prenhe e você bota para poder dar injeção e aí já começa o problema. Então, se você tem a tecnologia que ele facilita, o uso de sal hoje é constante, todo mundo tem que usar sal. Se você bota no sal, se você usa, acabou o problema. Então eu tenho certeza absoluta de que isso é como eu dizia, para concluir o meu raciocínio, eu mudei o raciocínio e terminei que não concluí. Então, os vaqueiros entre si vão conversando e vão se dizendo, aí ele diz: como é que compra? Aí vai lá, compra um pouquinho, usa, e já vê também que no gado, aí o outro já vê, isso vai crescendo. Isso tem sido exatamente um dos grandes fatores de divulgação do Difly, tem sido tanto o Difly comum como o Difly S3, como o vermissal,
tem sido muito bom e muito proveitoso. É uma evolução, acho que a Champion deu uma grande contribuição para a pecuária brasileira com o diflubenzuron. Tá certo. Muito obrigado, deputado. Sucesso para o senhor como pecuarista, como deputado também, um parlamentar combativo, que defende aí com força, com garra mesmo, os interesses do Brasil. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço a oportunidade. Não estava nem programada aqui essa entrevista, eu vim mesmo conhecer aqui a fábrica da Champion e estou realmente encantado aqui com as instalações e com a produção dos nossos produtos. Muito obrigado. É isso. Nós conversamos com o deputado Roberto Brito, do PP da Bahia, pecuarista, cliente da Champion, ruralista, né, por excelência, médico, que trabalha aí intransigentemente defendendo os interesses da saúde pública do Brasil. Champion, quem usa, recomenda.